48 minutos em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje capítulo 40 do livro de Gênesis. Olha, meu irmão, a gente encerrou falando sobre a interpretação de José, que foi que o copeiro, que até então ele só tinha escutado o relato do sonho do copeiro, né? E que este seria reestabelecido num cargo em 3 dias. Mas a partir daqui, nos 2 versículos posteriores, o 14 e o 15, a gente vai ver uma coisa, né? José, ele se inquietou e pediu ajuda a quem não podia lhe ajudar, que no caso era o copeiro. Ele também não se conteve e relatou a injustiça que haviam feito com ele, ou as injustiças, né? Tanto por parte dos seus irmãos, quando o venderam, como na acusação de tentativa de estupro pela mulher de Potifar. Realmente foram situações de injustiça. Até então, José ele não tinha contado nem de forma amigável, e que foi o fato, eu considero que ele falou assim, considerando aquele copeiro um amigo seu. Até esse ponto, José ele vinha sofrendo de forma resignada, sabendo que estava unicamente na mão de Deus, e continuava sabendo que estava unicamente na mão de Deus. Observe que depois ele ainda interpretou o sonho do padeiro, e Deus quem deu a interpretação. Deus não o deixou na mão por ele ter agido assim. Então a gente vê que na essência do seu interior, a leitura que Deus fez é que não houve arrogância por parte de José ou falta de fé. Eu não considero a atitude de José falta de fé em Deus, pois Deus usa pessoas para nos favorecer. Foi confiança mesmo na amizade do copeiro, que voltaria a partir dali, segundo a predição de José revelada por Deus, ele voltaria a gozar o privilégio da aproximação com o rei. Seria fácil ele dar boas referências de José ao rei, ao faraó, né? O texto diz assim, nos versículos 14 e 15: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão. Veja só o pedido de José, de compaixão. E que faças menção de mim a faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Quando José diz no final do texto que o puseram nesta cova, está se referindo à prisão, que também era conhecida com esse nome. Algumas prisões eram escavadas na rocha. Voltando ao assunto do pedido que José fez ao copeiro, logo que José terminou de contar a interpretação do sonho, que era um resultado positivo para o copeiro, inclusive, ele fez um pedido para ser lembrado por ele, pelo copeiro, quando as coisas fossem bem. No tempo que as coisas fossem bem, inclusive apelando para a compaixão do seu amigo. Esse pedido, irmãos, não pode ser considerado também como se fosse uma cobrança pelos serviços prestados na interpretação do sonho. Observemos que José pede por compaixão, só repetindo isso aí. Lamentavelmente, não é apenas senso crítico, é uma realidade. Algumas pessoas que não têm temor de Deus cobram por algum dom que eles atribuem ser de Deus, mas que no seu coração, quando pedem money para recompensá-los, a gente vê que não tem nada de Deus ou pouco de Deus no negócio. Deus vai deixando a linha aí, a corda aí, mas ele puxa. Então tenhamos muito cuidado com isso, porque uma coisa que não é nossa, e se é que recebemos de graça? De graça temos o dever de dar, né? Temos pouco tempo para comentar do versículo 16 até o 23, a gente vai lendo e comentando de acordo com o texto, né? Pronto, diz assim, a partir do verso 16: vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. O outro viu que havia veracidade do alto. Eu quem estou colocando aqui esse sentimento do alto, mesmo porque de fato era, nas palavras de José. Eu não sei se ele percebeu do alto, mas de fato a interpretação era do alto. Então, como a verdade sempre é lucrativo trabalhar com ela, aí José já foi solicitado para cooperar, para ajudar com a vida de uma outra pessoa, um de seus colegas também de cárcere. Então José respondeu e disse, verso 18: esta é a sua interpretação.
Os 3 sextos são 3 dias. Aqui não era um chute não, meu irmão. Eu não posso classificar tudo que tem 3, 7, 12 a alguma coisa relacionada à Bíblia. Não pode. A Bíblia fala em 4, em 3, em 5, em 6. E eu já fazia assim uma ponte forçada de uma interpretação, querendo... Não pode. Eu tenho que ter cuidado. José recebeu revelação do alto. Não são de Deus as interpretações do oculto. É isso que ele disse no início, antes de saber qual era o teor do sonho daqueles homens. Ele falou que em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, sobre ti pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então havia uma certa lógica, mas inalcançável pela mente humana. Quando a gente vê a revelação já dada por Deus, a gente diz, realmente dava para se entender assim. Então, se você sonhou com dirigindo um carro, não tabele não faça uma tabela de correspondência dizendo que isso aí significa que você vai dirigir um serviço. E o carro vinha sem freio e que você freava e de repente o freio pegava e lá... Não pense isso não. Espere pela revelação de Deus. Se Ele quiser, Ele revela e diz o que era o carro. Mas um carro não quer dizer serviço, e um bebê nos braços não quer dizer também serviço a Deus não. Pode ser, claro, mas não é um tabelamento, ou não há um tabelamento para isso. Precisamos de muita responsabilidade para isso aí. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Ela trabalha assim, pontos nos is. Verso 20 diz, e aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor. Esse termo levantou a cabeça, trouxe a sua presença, é a mesma coisa. E a cabeça do padeiro-mor, veja que ele levantou a cabeça do padeiro-mor, ele trouxe a sua presença também o padeiro-mor, que seria condenado à morte no dia do seu natalício. Uma coisa que é importante dizer, irmãos, que o fato de Faraó ter matado alguém no dia do seu aniversário, como também Herodes ter matado João Batista no dia do seu aniversário, isso não significa que a gente não deve ou não pode comemorar aniversário de forma alguma. A gente precisa comemorar aniversário. É um mimo que Deus deu. Por que não comemorar aniversário? Qual mal isso faz? Eu vou comemorar o meu aniversário, eu vou cortar a cabeça dos outros, que nem Faraó fez? Eu não vou fazer isso não, homem. Venha pro meu aniversário em nome de Jesus, viu? Quando eu convidar vocês, se eu não convidar, venha também, que essas festas de Deus é para todo mundo. Ao 3º dia, o dia do nascimento do Faraó, ele estava comemorando, festejando ali com um tremendo banquete com o seu servo. Ele trouxe a sua presença ao padeiro-mor no meio dos seus servos, exaltou aquele homem novamente, fazendo-se cumprir o que José de fato tinha predito pela mão de Deus, e fez tornar o copeiro-mor o seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó do jeito que José tinha dito, irmãos. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado, diz o versículo de número 22. Meu irmão, naquele dia o Faraó ele estava feliz. Dia do seu aniversário, de alguma forma ele estava feliz. Havia algum nível de felicidade na vida daquele homem. Ele não estava dizendo aquilo, não, vou fazer isso. Mas o fato dele ter exaltado um e ter mandado o outro para a forca, significa que a falha ou a inadvertência do padeiro-mor foi grave. Era uma coisa imperdoável, pelo menos na ótica de Faraó. Para Deus não, para Deus tudo é perdoar. A gente peca contra o Senhor, claro que se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, não cai nessa bobagem, porque aí não há perdão não. A gente peca contra o Senhor, porque quando a gente peca contra alguém ou contra algo, sempre é contra o Senhor. O Senhor é misericordioso e nos restitui misericordiosamente, não é restituição assim, o nosso estado de graça, a nossa segurança na salvação, não retira da gente o Espírito Santo como clamou Davi, é fato. Mas no caso de Faraó, pode aplicar Faraó ao encardido, como diria o nosso querido pastor Arijan Antônio, viu? Pode encarar, porque é um tipo mesmo. No Antigo Testamento a gente pode entender assim como um tipo, não quer dizer que é, não. Aqui é o Faraó, literalmente é o Faraó, o monarca do Egito, viu? Não estou falando tipo, não estou falando aqui que era. Que de Faraó era o diabo, não era. Ele era um homem. Arrogava para si, era contrário a Deus, mas não era diretamente o diabo. O diabo é espírito, não é um homem. Podia incorporar no Faraó em algumas situações, o Faraó podia agir como o diabo agiria, claro, mas ele não era literalmente o diabo. O diabo é espírito. O verso 23, que é o último do capítulo de número 40, que a gente viu hoje, mais superficialmente, vimos mais detalhadamente o versículo 1, 2 até o 4, depois, coisa que tivemos que correr mesmo pelo tempo, diz que o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Propósito de Deus. Quando foi no tempo certo, lá na frente,
quando o próprio faraó teve o sonho, porque a apresentação do copeiro-mó nesse momento para o faraó, segundo a ótica de José, seria de suma importância. Para Deus, que tudo sabe, não era. E Deus poupou a lembrança do copeiro-mó. Ele esqueceu de José mesmo. Mas lá na frente, quando o próprio faraó teve um sonho, aí ele disse: olha, quando eu estava lá no cárcere, nos anos ou no tempo do meu pecado, a gente vai ver isso mais na frente. Teve um dos judeus, dos hebreus, um escravo lá de Potifar. Ele foi e interpretou o sonho. Aí faraó o chamou José só pra gente vai ver isso aí tudinho. Aí realmente José foi lá. E valia a pena a lembrança do copeiro-mó nesse momento futuro. Agora na atual circunstância, Deus sabia que não. E eu tenho certeza que isso aqui foi ato da soberania de Deus. Não foi puramente maldade desse copeiro, não. São 13 horas e 59 minutos. Só temos tempo para orar e muito rapidamente. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por tudo, continua cuidando da nossa vida, Senhor, da nossa família, dando-nos graça, paz, que são a suficiência. O Teu amor já está em nós, porque Tu és misericordioso, mas esses ingredientes são a suficiência para a gente resistir a tudo, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo